a tinta mais preta do mundo. Essa tinta é tão preta que qualquer coisa que você pinte com ela fica parecendo um objeto 2D. Mas então, como fica um quarto com todas as paredes pintadas dessa cor? Esse cara testou e começou a pintar. Pra ela ficar o mais escura possível, ele precisou passar várias camadas. E horas depois, o quarto mais escuro do mundo ficou assim, preto. Esse cara colocou QR Codes em todas as latinhas do mercado. Ele esperou pacientemente por horas até alguém finalmente comprar uma lata. E quando a mulher foi pagar e finalmente escaneou o QR Code, teve uma surpresa. Duvidaram que esse menino conseguia jogar o avião de papel dentro do gol. Então, no meio do jogo, ele tacou o negócio no estádio. Aos poucos, toda a arquibancada começou a prestar mais atenção no aviãozinho do que na bola. E todo mundo tava torcendo pra ele conseguir cumprir o desafio. Aos poucos, ele ia avançando, avançando e avançando. Mas também parecia que tava indo cada vez mais devagar. E foi chegando perto até que... Gol! Isso aqui é um iPhone sem câmera. E por mais que pareça fake, eles realmente existem. E já saem da fábrica desse jeito. Porque são criados pra militares ou pessoas que trabalham com coisas super secretas, que não podem ser fotografadas de jeito nenhum. Quanto tempo dura um dia de escola nesses países? No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia, mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. Quanto tempo dura um dia de escola nesses países? No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia, mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. Quanto tempo dura um dia de escola nesses países? No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia, mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. Esse menino nunca desistiu, porque queria desbloquear esse celular e simplesmente anotou todas as possibilidades possíveis de senha, até algum dia achar o certo. Tudo isso pra conseguir jogar Roblox. E se você só comesse McDonald's pelo resto da sua vida? Esse cara resolveu comer só Big Mac no café da manhã, almoço e janta todo dia. Nos primeiros dias, ele tava bem feliz, obviamente. Mas aos poucos, ele começou a ficar com enjoo, cansado e até triste. Mas ele continuou comendo, porque só tinha vontade de comer o lanche. Depois de só 30 dias, ele engordou 11 quilos. O fígado começou a dar pau. O colesterol subiu muito e os médicos obrigaram ele a parar, porque senão ele ia de vala. Produtos que só deram certo porque as pessoas usaram errado. O Listerine foi inventado como limpador de chão, até que em 1920, as pessoas que tinham medo de ter bafo começaram a fazer gargarejo com ele. Aí mudaram a fórmula e virou o que a gente conhece. A esteira foi inventada para torturar prisioneiros. Eles precisavam andar nelas por até 6 horas seguidas sem pausa. Até o dia que acharam uma boa ideia botar isso nas academias. Por fim, o chiclete foi inventado para substituir a borracha que a gente usa na escola. Só que deu meio errado, ninguém comprou. Aí botaram açúcar, corante e virou o que a gente conhece. Produtos que só deram certo porque as pessoas usaram errado. O Listerine foi inventado como limpador de chão, até que em 1920, as pessoas que tinham medo de ter bafo começaram a fazer gargarejo com ele. Aí mudaram a fórmula e virou o que a gente conhece. A esteira foi inventada para torturar prisioneiros. Eles precisavam andar nelas por até 6 horas seguidas sem pausa. Até o dia que acharam uma boa ideia botar isso nas academias. Por fim, o chiclete foi inventado para substituir a borracha que a gente usa na escola. Só que deu meio errado, ninguém comprou. Aí botaram açúcar, corante e virou o que a gente conhece. Ela foi abrir um champanhe no avião e isso aconteceu. Isso acontece porque a pressão no avião não é a mesma que aqui no chão. Por isso, as coisas que estavam fechadas antes da decolagem ficam com uma diferença grande de pressão que faz elas estourarem. Essa cama salva sua vida num terremoto. Assim que ela percebe o chão tremendo, ela ativa e se abre, te jogando numa caixa de metal que te protege, mas que não é completamente fechada. Tem buracos pra você respirar. Além de dentro ter comidas, bebidas e várias coisas pra você sobreviver por dias. Porque o 1% da bateria parece que nunca acaba. Deixar o celular descarregar até 0% pode estragar a bateria. Por isso, as empresas de celular fazem de tudo pra você não deixar isso acontecer. Então, o seu celular mostra que tá em 1% bem antes de realmente tá, pra te dar mais tempo de carregar antes do celular morrer. Essa pegadinha foi longe demais. Em
1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Esse cara enfiou a colher na comida da mulher e ela saiu correndo. Ninguém entendeu nada. Mas isso acontece porque na Coreia, se o cara coloca a colher dentro da comida da mulher, significa que ele quer casar com ela. E aí ela vai pra fora olhar o céu. E se tiver sol, significa que eles realmente vão casar. Só um desses cachorros é de verdade. E se seus olhos forem muito bons, você vai achar de primeira. Presta bastante atenção porque ele tá camuflado. Pode ser tanto branco quanto marrom. E sim, só um deles é real. Eu já achei. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Só 1% das pessoas acerta quem acertou o buraco. Pode parecer uma tarefa simples, mas a menos que você consiga acompanhar muito bem cada bolinha, é uma tarefa extremamente difícil conseguir entender quem realmente acertou a bola no buraco. Olha pra esse ponto no meio do vídeo. Você vai ver todos os rostos deformados, mas eles na verdade estão normais. E pra testar, reassiste o vídeo olhando pra cada rosto. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no
do filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom, porque se fosse eu, estaria